O assunto de hoje é de extrema importância, né? E é preciso falar mais sobre esse assunto, que é a doação de órgãos, tá? Gente, na ocasião eu estou recebendo aqui a Elizabeth Camargo, tá? Ela é psicóloga e também coordenadora da Sidote aqui de Vilhena. Eu recebo aqui também, deixa eu ver aqui, a Sinara Matico, né? Ela é fisioterapeuta e ela faz parte também, ou seja, ela é membro da Sidote de Vilhena. E recebo também aqui o Dr. Tiago. O Dr. Tiago, ele é médico, ele é neurocirurgião e ele é coordenador técnico da Sidote aqui de Vilhena. E para a gente já começar a entender, né, como tudo isso funciona, Elizabeth vai explicar para a gente o que é Sidote, porque foi a primeira pergunta que eu fiz. Conversando com eles aqui, eles falando sobre isso, eu já quis entender. Primeiramente, ela vai explicar para a gente o que é Sidote. Elizabeth, bom dia e seja bem-vinda ao nosso Partilhar. Então, bom dia a todos. A Sidote, ela é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Isso já existe aqui em Vilhena há muito tempo ou não? Então, a Sidote, ela já funciona desde 2014. A gente já tem a Sidote no município, né? E recentemente ela foi credenciada pelo governo do estado, então ela é credenciada, né, Sidote Vilhena, credenciada pelo governo de estado. E então está tudo legalizado, né, desde 2014. 2014. E por que, gente, que eu convidei eles para participar do nosso Partilhar? Porque recentemente aconteceu aqui em Vilhena uma captação de órgãos para transplante, né? Ou seja, a família de um homem de 54 anos autorizou as doações desses órgãos, né? Conversar aqui agora com a Sinara, ela que é fisioterapeuta, né, que ela é membro ali também da Sidote, e justamente o que ela estava explicando para mim, a doação de órgãos acontece aqui em Vilhena já há quanto tempo? Porque esse não é um caso inédito, né, Sinara? Bom dia. Bom dia. Então, aconteceu a última vez em 2017, né? E aí, só que o inédito que eu acho que a reportagem tem falado é sobre a captação do fígado, né? Ah, interessante. Mas assim, veio a pandemia, atrapalhou um pouco esse processo, né? E aí depois a gente tinha um pouco de impasse também com o exame complementar, que nós vamos falar, o Dr. Tiago vai falar depois melhor sobre ele. E depois, agora com a Santa Casa, a gente conseguiu um contrato para que a gente fizesse o exame complementar. Daí a gente está conseguindo fechar. Mas é muito importante, antes de falar da doação de órgãos, explicar que a Sidote, ela é obrigatória ter em qualquer hospital que tenha 80 leitos e um leito de UTI e que haja neurocirurgia, que é o que acontece recentemente no nosso hospital, certo? E a principal importância é que o paciente tenha direito do diagnóstico de morte cefálica, tá? Então, principal objetivo da Sidote. E depois, secundariamente a isso, nós entramos na parte de doação de órgãos, certo? E assim, e a gente está acompanhando também aí os noticiários, né, as notícias nacionais, e a gente viu que o apresentador Faustão, né, ele está na fila de espera, né, do SUS, aguardando aí por um coração. Aí a gente fica se perguntando, gente, mas que fila é essa, né? Como que a gente pode analisar essa fila do SUS à espera de um órgão? Deixa eu conversar aqui agora com o doutor, né, que é o Tiago, ele é médico neurocirurgião. Doutor, explica pra gente da importância dessa equipe para poder fazer esse tipo de captação. Porque eu estava lendo a matéria aqui, que veio profissionais de Porto Velho, né, para poder auxiliar, ou seja, para poder fazer essa captação. Então, explica para a gente como que isso é feito aqui em Vilhena. Bom dia, doutor. Bom dia. Então, vamos lá. Em relação a esse caso específico que a gente teve aqui em Vilhena, foram captados o fígado e as córneas. Então, o fígado veio uma equipe do Rio de Janeiro, 2 médicas cirurgiãs que praticamente só fazem isso. Elas vieram daqui, já entram em contato com a equipe lá do Rio de Janeiro, que está com o paciente a receber o órgão, e aí essa logística de retirar o órgão e enviar já é toda coordenada. E a equipe de Porto Velho foi a equipe que captou as córneas e também já é feita essa logística, entendeu? De enviar de volta para o paciente lá em Porto Velho, onde é realizada
realizado o transplante de córnea. Isso. Essa fila, geralmente, então, quem que faz assim, o controle dessas pessoas que estão na espera? Isso é feito por uma central nacional, entendi. Né? Onde é feito um cadastro. Não regional, né? Tipo assim, exatamente. Entendi. Então, essas pessoas que precisam desses órgãos, eles vão para essa fila que é a nível Brasil. Exatamente. É nacional, é tudo pelo SUS. Não existe nada fora do SUS na rede particular, né? E essa central nacional, ela cadastra as pessoas e os órgãos são selecionados de acordo com a compatibilidade. Principalmente é isso que vai determinar quem vai passar na frente ou não. Porque às vezes eu posso receber o seu órgão, não posso receber da Sinara, nem da Elizabeth, entendeu? Então, isso é feito através de exames de sangue, normalmente. Tá. E aí a gente pode, né, observar que essa fila é longa, né? Existem muitas pessoas que estão na fila de espera. Porque a gente ainda se depara com um certo tabu, né, sobre doar os órgãos, né? Tem muitas pessoas que têm esse receio, que têm esse medo, Elizabeth, de doar o órgão, né? De deixar autorizado. E como que isso pode ser feito, Elizabeth? Se a pessoa decidiu, não, gente, se eu partir, né, se eu vier a falecer, eu quero doar os meus órgãos. Como que isso pode ser feito, Elizabeth? Então, a pessoa só tem que comunicar ao familiar. São os familiares, né? Mas tem que ter, assim, algum documento, tem que assinar alguma coisa? Não, a pessoa que quer fazer essa doação, por exemplo, eu quero doar meus órgãos, então eu não tenho que deixar em identidade, isso já não tem mais valor legal, né? Não tem mais valor, vou lá no cartório, vou fazer uma declaração que eu quero doar meus órgãos. Não tem valor. O valor é a família está ciente, orientada que aquela pessoa queria doar os órgãos dela e ela tenha trazido isso em vida, né? Comentado com a família. Então, a partir desse momento, aí sim pode-se fazer essa captação, né? Essa doação e captação do órgão. Não tem necessidade de documentação nenhuma. É o desejo da pessoa. Da pessoa, né? Sim. Ô, Sinária, e quais os órgãos que podem ser doados? Então, na verdade, são vários órgãos. Aqui em Rondônia, a gente não consegue captar todos pela logística. Devido, por exemplo, ao coração, ele precisa de 4 horas para estar implantado. Então, o lugar mais próximo seria Brasília. Só a distância já daria 4 horas, né? Então, aqui em Rondônia, hoje, a gente só faz transplante de córnea. Mas existem alguns outros órgãos que a gente consegue que outras cidades venham, captem e levem embora, porque a durabilidade é maior. Por exemplo, o rim, que pode ser até 36 horas, o fígado, que de 6 a 8 horas a gente consegue. Então, Rio de Janeiro veio fazer essa captação. Mas tem outros órgãos que também dá para doar, porém aqui para Rondônia fica meio inviável. Inviável, né? O do coração, por exemplo, né, seria muito inviável. Doutor Tiago, para poder realmente fazer essa captação, é necessário comprovar a morte cerebral, né? Sim. Tá. Existe essa possibilidade, saiu lá o exame, foi comprovado. Existe a possibilidade do paciente retornar ou não? Tipo assim, foi comprovada essa morte através de exames? Não existe, gente. A pessoa não volta mais. Exatamente, essa é uma ótima pergunta, porque uma vez feito o diagnóstico de morte encefálica, não existe a possibilidade de voltar, né? Então, o que às vezes causa muito tabu, as pessoas falam, eu conheço uma pessoa que foi declarada morta e voltou. Isso. Não, isso na verdade, né, são histórias, mas a realidade é, uma vez feito o diagnóstico de morte cefálica, não tem como retornar. Até porque o diagnóstico, ele é bem criterioso, né? Como que é? São 2 exames clínicos. Então, o que é o exame clínico? É o exame feito à beira do leito por 2 médicos diferentes, sendo que um deles precisa ser necessariamente ou neurocirurgião ou neurologista. O segundo médico tem que obrigatoriamente ter um treinamento para fazer esse exame clínico. E ainda tem um exame complementar para comprovar que o cérebro não está mais funcionando. No nosso caso, a gente tem o eletroencefalograma. Você coloca o eletroencefalograma na pessoa e ele não registra atividade elétrica cerebral. Então, depois de todas essas etapas, é que é confirmado o diagnóstico de morte encefálica.
Então é uma coisa muito criteriosa, muito séria, justamente para não ter essa situação e afastar as pessoas, né? De, eu não vou querer doar porque as pessoas vão fazer alguma coisa. E aí tem até algumas pessoas que têm esse medo até de... Como é que eu vou dizer, né? Tipo assim, vai que vão me matar lá no hospital, né? Se eu falar que eu sou doador, né? Eles podem tentar me matar lá no hospital só para poder doar, né, o órgão. Então, gente, isso é feito de forma muito criteriosa para poder comprovar essa morte cerebral. Porque uma vez isso feito, não tem mais como reverter, né, doutor? Exato. Até porque os outros órgãos, eles ficam funcionando no aparelho, né? Exatamente. Por exemplo, o coração é um órgão que funciona de maneira automática. Então, o cérebro pode estar morto, mas a gente mantém aquele corpo através de ventilador mecânico, drogas, a pessoa é alimentada por sondas, fluidos nas veias e assim por diante, entendeu? Então, o corpo é mantido apesar do cérebro estar morto. Né? Tá. No caso, assim, a pessoa não declarou em vida, conversar aqui com a Elizabeth, a pessoa não declarou em vida, né, que quer ser um doador de órgão, mas isso de fato aconteceu, né, houve a morte cerebral. A família pode decidir, Elizabeth? Sim, a família, né, pais, esposa, filhos, né, então essa família de primeiro grau, ela decide. Tá? Então, se ele já tiver... Porque em algum momento na vida, ele tenha falado para essa família que ele tem esse desejo, né? Então, aí depois, tem toda uma questão, uma logística, até chegar nessa situação da doação, né? Então, a gente tem todo um protocolo para seguir, né? Para até que essa família, ela venha a ser abordada na questão da doação de órgãos. Tá, interessante. Ô, Sinara, e essa questão também de você ter contato com aquela pessoa que recebeu o órgão, isso é possível? Tipo assim, que nem a família desse senhor, né, que autorizou a doação. Ela consegue depois descobrir quais foram as pessoas que receberam aquele órgão? Então, alguns lugares a gente também não tem acesso, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro captou, ainda não tivemos nem informação sobre essa pessoa que recebeu ainda, né? Então, assim, nem sei se a OPO, que é para quem nós correspondemos aqui em Vilhena hoje, que é a de Porto Velho, e que nós respondemos a CIDOT de lá, também não nos passou essa informação. Mas aí eu não sei se de alguma forma futuramente eles consigam esse acesso. Entendi. Então fica meio que no anonimato, né? Olha que loucura isso, né, gente? Doutor, e agora que isso aconteceu aqui em Vilhena, né? Houve aí a doação desses órgãos, aí às vezes a pessoa está assistindo e isso vai ser possível realizar mais vezes aqui em Vilhena. Você pode, assim, garantir que se de fato a família autorizar ou se acontecer da pessoa autorizar e vier falecer posteriormente e puder doar, isso vai acontecer com mais frequência aqui em Vilhena, doutor? Excelente pergunta. Sim, a resposta é sim. Então, acho que o momento de conversar sobre doação de órgãos é agora. Hoje, durante o almoço com a família, falar, eu tenho intenção de doar órgãos. Fala para o seu pai, sua mãe, os seus filhos. E aí, essa situação de órgãos, ela vai acontecer. Porque nós estamos tendo aqui em Vilhena, neurocirurgia. Os pacientes que antes precisavam ser transferidos para outras cidades, agora estão sendo operados aqui. Casos, eu digo, de urgência e emergência, né? Um acidente de trânsito, que a pessoa tem um coágulo dentro da cabeça, um AVC hemorrágico, precisa operar. Então, esses pacientes estão ficando aqui e acaba gerando essas situações. Infelizmente, a gente não gostaria que acontecesse, mas quando acontece, é realizado o diagnóstico de morte cefálica e é acionado toda a equipe para a doação. Então, sim. No seu ponto de vista, qual que é o principal fator que dificulta esse transplante, ou seja, a doação de órgãos? Seria essa questão da logística, né, como a Sinária comentou, essa questão da distância, tem alguns órgãos que não suportam muito tempo aguardar. Seria a questão das pessoas ainda ter esse certo receio, entendeu? Hoje, no seu ponto de vista, qual que é o principal fator que faz com que essa fila ande muito devagar, doutor? Eu acredito que seja um misto dos dois. É um pouco de desconhecimento, né? É por causa do mito que envolve essa situação de doação e morte encefálica, ou morte cerebral, que é a mesma coisa.
E a questão que o Brasil o Brasil é um país muito grande, um país continental. Então, a questão da logística, ela pesa também. Se nós tivéssemos transplantes, por exemplo, de rim, fígado, coração, aqui no estado, poderíamos com certeza ter um andamento muito mais rápido dessa fila. Muito mais rápido nessa fila. Gente, interessante. Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. A galera tá participando do sorteio, tá bom? Daqui a pouquinho, tá, gente? Vou colocar o seu recadinho aqui na tela já. Continue aí interagindo comigo. Elizabeth, você que é psicóloga e coordenadora ali do CIDOT, como que funciona esse trabalho da saúde mental mesmo, da psicologia? Existe esse atendimento especializado, principalmente para aquela família que aceitou doar o órgão? Então, nós da CIDOT, nós somos uma equipe composta por enfermeiros, fisioterapeutas, médica e serviço de psicologia, né? Então, até chegar nesse atendimento familiar, a gente tem um grupo que são diferenciados, a equipe que atende o paciente e outra equipe que atende a família. E a família, ela tem todo esse suporte, né? Todo esse suporte psicológico, ele tem o suporte necessário, né, nesse período que a gente está com esse paciente em morte encefálica, porque assim, Késia, ele não é um processo fácil. Eu imagino. Ele é um processo dolorido, tanto para a gente, para a equipe é um processo dolorido, para a família, então a gente nem se fala, né? E tem toda essa logística que nós somos subordinada a Porto Velho. A gente tem a OPO em Porto Velho, né? Que a gente responde para a OPO, porque a OPO aí ela é nacional. Então a gente tem aquela questão de enviar exame, tudo que a gente faz é tudo dentro da lei, né? Então tudo é dentro da lei brasileira. Né? E a família ela recebe. A gente tem uma equipe do hospital que a gente não faz uma captação sozinho. A gente não trabalha sozinho. A gente tem toda uma estrutura. Quando a gente tem um paciente que está em morte encefálica, é toda uma estrutura de sala vermelha, equipe, sala vermelha, UTI, centro cirúrgico, laboratório. Então, a gente tem toda uma equipe envolvida, né? E essa família, ela é orientada sobre tudo que está acontecendo, o que vai acontecer, o que fez, né? Dos órgãos que esse paciente está doando. Então, é toda uma coisa dentro da legalidade, dentro da lei brasileira. Gente, é tudo um trabalho conjunto, né? Bom, aproveitar então a oportunidade de agradecer aqui, Sinara, obrigada, viu? Porque a princípio, né, foi o primeiro contato, segundo, né? Porque o primeiro eu entrei em contato com o Marcelo e ele prontamente já agilizou aí, né, os profissionais que viriam no partilhar para a gente poder abordar mais sobre esse assunto da doação de órgãos, porque a gente vê, né, uma fila enorme e eu fico imaginando também a dor de muitas famílias que têm ali os seus entes queridos aguardando na fila de espera. Às vezes precisa de um fígado, de um rim, de córnea, de um coração, né? E muitas pessoas que falecem, morrem e tem ali os órgãos inteiros, né, podendo ser doados, podendo salvar outras vidas, meu amigo. Aí depois que enterra, já se foi. Enterrou, né, já era, ali a terra come e não tem mais como. Então, é importante a gente falar, né, e desmistificar esse tabu que é a doação de órgãos, né, porque através disso pode ser salvas muitas vidas, né. Então é isso. Obrigada, tá bom, Sinara, por ter aceito o convite. Obrigada também, Elizabeth. Aproveitar que reforçar mais alguma coisa, Elizabeth? Sim, eu quero reforçar que hoje dentro do hospital regional nós temos toda essa estrutura, tanto da equipe CIDOT, equipe médica, nós temos 3 neurocirurgiões hoje dentro do hospital, né? E a Santa Casa de Chavantes, a Santa Casa de Chavantes que nos proporciona, né, todo esse trabalho que a gente necessita para desenvolver esse trabalho junto, eles têm nos proporcionado. Então, e quero agradecer também a nossa equipe do Hospital Regional. Que bom. Reforçar alguma coisa, Sinara? Só agradecer também a família, a generosidade da família desse paciente, que em todo momento eles tiveram, assim,
bem decididos à doação, né? Foi bem bacana ver, assim, que em meio tanta dor, porque perdeu um ente querido, mesmo assim ele estava com o coração aberto para ser generoso e ajudar o próximo. Agradecer, que sem eles não seria possível nada disso. Nada disso, né, doutor? Tiago, obrigada, viu? Reforçar mais alguma coisa, doutor? Muito obrigado. Só reforçar para o pessoal de casa que momento de falar de doação de órgãos é momento que a gente não está com essa situação. Ninguém quer passar por uma situação assim. A gente tem que falar disso agora, que estamos todos tranquilos. Mas é isso. Muito obrigada, obrigado. Viu, gente, por ter aceito o convite. Muito obrigada por ter vindo, gente.